O 29 de junho não é uma data qualquer, é um marco no calendário que o próprio Deus assinalou para lembrar ao seu povo uma verdade que muitos têm esquecido. O juízo não é um mito, não é uma metáfora, não é apenas uma história do passado, é uma realidade que se aproxima mais rápido do que imaginamos. E nesse dia, enquanto milhões celebram Pedro e Paulo, Deus levanta sua voz como um trovão entre as nações, para despertar os adormecidos, para sacudir os mornos, para falar diretamente aos corações que se arrefeceram. Esta data não é somente uma comemoração religiosa, é um alerta espiritual, um clamor do céu que diz: voltem para mim antes que seja tarde demais. Muitos cristãos na América Latina festejam este dia sem compreender seu verdadeiro significado. Concentram-se na tradição, nos rituais, nas formas externas, mas ignoram o poder profético oculto nesta data. O 29 de junho é um lembrete do martírio, do sacrifício e da entrega total a Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por amor ao seu mestre. Paulo foi decapitado por não negar a verdade. Entretanto, nos tempos atuais, há cristãos que negam Cristo com seu silêncio, com sua indiferença, com seu conforto. O que Pedro diria se visse nossas igrejas cheias de entretenimento e vazias de santidade? O que Paulo pregaria se observasse como o evangelho foi diluído em frases positivas, mas despido do seu poder? O Espírito Santo está falando de forma intensa e urgente, com uma voz como trombeta. Meu julgamento começará pela minha casa. Primeiro, Pedro 4:17 não está falando do mundo, não está se referindo àqueles que não conhecem Deus, mas sim àqueles que se consideram cristãos, aos que frequentam a igreja. Oram com os lábios, porém, não com o coração. Porque antes de julgar as nações, Deus purificará o seu templo. Se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso, é porque Deus está te chamando com urgência. Desperta, você que está adormecido, levanta dos mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Hoje, mais do que nunca, os cristãos precisam se autoavaliar. A sua fé está fundamentada na palavra ou nas emoções? Você frequenta lá a igreja por obrigação ou por convicção? Você lê a Bíblia para cumprir um ritual ou para ouvir a voz de Deus? Essas perguntas não são para te condenar, mas para te salvar, porque ainda há tempo, você ainda pode voltar. Preste muita atenção. O tempo da graça está chegando ao fim. E quando aquele dia chegar, 29 de junho, não será apenas uma data, será um sinal. Um sinal de que Deus falou, mas muitos não escutaram. Um sinal de que o aviso foi dado, porém, ignorado. Assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e não compreendiam até que o dilúvio chegou e os destruiu. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Segundo Mateus 24, versículos 38 e 39. Esse julgamento não será anunciado por pessoas, nem divulgado pelos meios de comunicação. Acontecerá quando o Pai decidir. Mas antes disso, Ele sempre avisa, Ele sempre envia. Os profetas sempre levantam suas vozes para alertar. Prepare-se, igreja. Arrependa-se, crente, consagre-se, servo, porque não há tempo a perder. Deixe nos comentários, será que a igreja está pronta para o julgamento de Deus? Você sente no seu espírito que algo grandioso está para acontecer? Quero ler suas opiniões. Este canal é uma comunidade de fiéis que não querem ficar adormecidos, que não desejam ignorar os sinais, que procuram viver com os olhos abertos e o coração inflamado pela verdade. Se você também sente essa urgência, compartilhe este vídeo. Não por minha causa, mas porque alguém precisa ouvir esta mensagem hoje, antes que seja tarde demais. Se você ainda está assistindo,
Preste bastante atenção, pois a mensagem não acabou. Na próxima parte vou revelar algo que quase ninguém conhece sobre o 29 de junho, um texto escondido nas Escrituras que liga essa data aos últimos tempos. Garanto que isso mudará para sempre a sua forma de enxergar esse dia. Fique até o final do vídeo, porque se sair antes, vai perder o mais importante. O que mais me emocionou ao pesquisar essa data não foi só o fato de representar o martírio de Pedro e Paulo, mas o que ela mostra sobre uma dinâmica profética que acontece hoje no meio do povo cristão. Pedro simboliza a fé que vacila, que nega Jesus 3 vezes, mas que depois é restaurada e se torna uma pedra firme. Paulo simboliza uma mudança profunda, o chamado divino, que interrompe uma vida de perseguição para transformá-la numa missão fervorosa. Atualmente, nesta geração, há milhares de fiéis divididos entre essas duas fases. Alguns, como Pedro, negaram seu chamado por medo ou vergonha, enquanto outros, como Saulo, ainda não tiveram seu encontro com a voz de Jesus no caminho. O dia 29 de junho não é apenas uma lembrança, é um espelho onde Deus mostra em que estágio você está. Você é Pedro antes da cruz ou depois do Espírito? Você é Paulo antes do cavalo ou após a queda? Aqui está o alerta mais importante, pois se você não reconhecer sua situação, pode viver sua vida cristã acreditando falsamente que anda com Deus, quando na verdade está seguindo suas próprias ideias. Muitos cristãos dizem: eu já sei o suficiente, não preciso mudar. Deus me ama do jeito que sou. No entanto, essa frase mal compreendida é uma armadilha perfeita do inimigo, porque Deus realmente ama você, mas não para deixá-lo igual. Deus ama você para transformá-lo, e se resistir à mudança, apagar o espírito ou ignorar suas correções, não estará vivendo na graça, mas caminhando para o julgamento. Por isso, essa data não pode passar despercebida. Cada ano, ao celebrarmos Pedro e Paulo, Deus faz uma pergunta ao seu povo. Você está disposto a ser como eles? Está disposto a renunciar seu conforto por causa do meu nome? Muitos desejam a coroa, mas poucos querem enfrentar a cruz. Muitos anseiam pela unção, mas poucos aceitam o preço que ela exige. Muitos desejam falar como Paulo, mas não estão preparados para arcar com o custo. Eles não querem passar pelas prisões dele, nem pelos castigos, nem pela solidão que enfrentou. Preste atenção. O julgamento de Deus não será brando, será justo, preciso, parecido com um fogo purificador. Antes desse momento, Deus está acionando um alerta, despertando você, gritando em segredo. Você consegue ouvir a voz enquanto assiste a este vídeo? Ele diz: prepare-se porque o tempo está próximo. Não é coincidência que esta data venha acompanhada de um crescimento nos abalos espirituais. As igrejas estão fragmentadas. A confusão doutrinária cresce. Os cristãos se tornam mornos, distraídos, presos em pecados ocultos. Enquanto o mundo endurece, muitos crentes enfraquecem, não por compaixão, mas por falta de firmeza. Esta é a geração da aparência, da religião superficial, com templos lotados e altares vazios. Por isso, Deus envia este aviso: antes de purificar a terra, Ele purificará a sua casa. Como diz Malaquias, capítulo 3, versículo 23, quem pode suportar o dia da sua vinda? Pois ele será como fogo purificador, como sabão dos lavadores, para purificar os filhos de Levi. E você, está sendo purificado ou apenas distraído? Está em chamas ou morno? Estas questões não são apenas retóricas, elas são eternas, de vida ou morte. Por isso, peço que me diga nos comentários:
Sente que Deus está chamando você para despertar? Já sentiu isso? Sacudida espiritual nas últimas semanas? Deixe seu testemunho aqui nos comentários, porque não quero apenas ler você, quero orar por você. Desejo que este canal se transforme em um altar, um espaço onde aqueles que ainda sentem sede possam encontrar o Deus vivo. Se você está ouvindo isso com o coração partido, com lágrimas nos olhos, com uma mistura de medo e esperança, saiba que o Espírito Santo está tocando sua vida. Não ignore essa voz, não a silencie. Deus está convocando guerreiros intercessores, proclamadores da sua verdade, não para o amanhã, mas para o agora, pois o relógio profético continua a caminhar, e muitos ainda não perceberam. O 29 de junho não marca um fim, mas sim um chamado, um aviso importante. No próximo vídeo, irei revelar como essa data se conecta com os tempos finais, com o calendário divino destinado às nações, e com uma sequência de eventos que já começaram a acontecer discretamente. Ninguém está anunciando, ninguém está pregando sobre isso, porém está acontecendo. Se você deseja fazer parte do remanescente desperto, não pode perder o que está por vir. Fique até o final deste vídeo, pois se sair antes, perderá o ponto mais crucial do que vou compartilhar em seguida, o que poderá trazer clareza sobre seu propósito, sobre o que Deus está preparando para sua trajetória e como se preparar para o que vem. Lembre-se de comentar, porque este canal não é apenas meu. Ele pertence a todos que continuam acreditando que Deus ainda fala. Se você pensa que 29 de junho é apenas uma data simbólica, permita-me dizer que você está muito enganado. Ignorando algo profundo que está acontecendo no âmbito espiritual, esta não é apenas uma comemoração qualquer, mas sim um sinal oculto no calendário celestial. Quando Deus determinou tempos e estações, não o fez apenas para nomear dias com títulos religiosos, mas para revelar padrões proféticos que apenas aqueles que vigiam e oram conseguem discernir. O dia 29 de junho lembra a morte de dois pilares da fé, Pedro e Paulo. Contudo, representa algo além disso, o fim de uma fase e o início de outra. Quando eles faleceram em Roma, um ciclo apostólico terminou e um período de perseguição, trevas espirituais e provações começou para a igreja. É exatamente esse mesmo espírito que está emergindo nos dias atuais. Um espírito de confusão, divisão e apostasia que busca calar a verdade, assim como silenciaram Paulo, e deseja eliminar a autoridade espiritual, como fizeram com Pedro. E a parte mais preocupante é que muitos dentro do próprio corpo de Cristo não percebem isso. Vivemos uma era onde muito se fala sobre bênçãos, mas pouco se menciona arrependimento. Proclama-se vitória, porém não se fala sobre o quebrantamento. Canta-se liberdade, mas se vive em escravidão espiritual. Enquanto o povo de Deus permanece adormecido, as trevas estão avançando. Por isso, o 29 de junho não é um simples lembrete, mas um chamado para se preparar para a próxima onda de julgamento que está por vir. A igreja precisa despertar, pois, como disse Billy Graham certa vez, se Deus não castigar esta geração, terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Essa declaração tão forte e verdadeira ressoa hoje com mais intensidade do que nunca. Onde estão os intercessores? Onde estão aqueles que se colocam na brecha? Onde estão os que têm coragem de chorar pelos pecados da igreja, e não apenas por suas próprias necessidades? O que está por vir não é simplesmente uma tempestade física, mas um terremoto espiritual. Assim como nos dias de Elias, Deus está tirando seu remanescente das cavernas, levantando vozes que não se vendem, que não trocam a verdade pela popularidade, que não se curvam perante os altares de Baal. O que está em jogo não é apenas a reputação da igreja, mas a salvação de milhões de almas.
Se você está assistindo a este vídeo, é porque Deus está te posicionando como parte desse exército invisível que está se formando em segredo. Você não verá seus nomes em destaque, nem terão seguidores em massa, mas carregarão uma glória capaz de sacudir as atmosferas. Enquanto uns buscam fama, esses buscam fogo. Enquanto alguns procuram plataformas, esses anseiam por presença. Você é um deles? Está disposto a ser usado neste momento, mesmo que isso signifique abrir mão dos seus planos, das suas agendas e dos seus desejos? É hora de deixar seu comentário, de confessar se também sente essa pressão espiritual dentro de você, se percebe que algo não está certo, que algo vai mudar radicalmente, que o Espírito Santo está tocando o seu coração. Uma urgência bate forte na sua porta, como nunca antes sentiu. Escreva logo abaixo: Senhor, desperta-me antes que seja tarde, pois as tuas palavras podem ser o início da tua libertação, porque, às vezes, aquilo que ativamos em público desencadeia milagres na vida privada. Não tenha vergonha de expressar o que sente. Este é um espaço onde não viemos brincar com o sagrado, mas para receber orientações do céu. Ainda não desligue, porque há algo a mais, algo que poucos sabem existir. Uma ligação direta entre a data 29 de junho e a revelação do Apocalipse capítulo 6, que fala dos mártires sob o altar, clamando a Deus com uma só voz. Até quando, Senhor, não julgas e vingas o derramamento do sangue dos que habitam na terra? Percebe que os que morreram pela fé não estão em silêncio, eles gritam por justiça, e esse clamor alcança o céu. Quando o céu ouve, o juízo se aproxima. Mas antes do julgamento sempre vem uma advertência. Este vídeo é justamente essa advertência profética, revestida de graça. Não para condenar, mas para despertar. Não para causar medo, e sim para posicionar você. Porque aquilo que Deus fará com quem responder a este chamado será algo além do natural. Na próxima parte, vou revelar algo que vai conectar tudo isso de uma forma que nunca viu. A relação entre a morte de Pedro e Paulo, o calendário profético hebraico e o movimento das nações que está prestes a sacudir a América Latina nos próximos meses. E isso não é mera suposição, é real. O que está escrito já foi anunciado, porém, poucos estão interpretando corretamente. Se você realmente deseja se preparar para o que está por vir, não pode perder o que está prestes a ser revelado. Permaneça até o final deste vídeo, pois se sair antes, você vai perder o ponto mais importante. Enquanto o mundo continua avançando sem parar, cuidando apenas de seus próprios interesses, cego para o que acontece no plano espiritual, o povo de Deus está diante de uma encruzilhada. Existe uma geração inteira que nasceu na zona de conforto de uma fé sem desafios, de um evangelho enfraquecido que não fala sobre o julgamento nem sobre a urgência da salvação. Por isso, este recado deve ser transmitido com clareza, sem medo, carregando o peso que o céu tem derramado sobre nós. Você não pode mais viver como se nada estivesse acontecendo. Não pode orar da mesma maneira. Não pode congregar do mesmo jeito. Não pode seguir o mesmo caminho. Estamos às portas de um grande abalo espiritual que vai transformar o destino das nações. Se você é um cristão verdadeiro, Deus está falando diretamente com você. Ele diz: desperta, meu povo. Observe os sinais. Não ignore mais o som da minha trombeta. O 29º de junho, dia dedicado a Pedro e Paulo, não é só uma data litúrgica comum, mas um sinal divino de alerta. Esse dia representa 2 ministérios distintos que foram mortos pelo mesmo sistema. Um sistema que odeia a verdade, que se veste de religião, mas persegue a justiça, que decora os templos enquanto crucifica os profetas. E hoje, esse mesmo sistema continua agindo de forma semelhante. O sistema tem operado dentro de muitas igrejas,
onde o conforto substituiu a verdadeira transformação. A distração tomou o lugar da adoração, e a correção foi trocada pela tolerância. E sabe qual é o maior perigo disso tudo? Muitos cristãos sinceros não percebem essa situação porque foram adormecidos gradualmente, como uma rã em água morna, sem sentir o risco. Porém, o inimigo não ataca com um estrondo, ele age com sussurros. Ele sussurra que não há problema, que você já está bem, que não precisa mudar. E nesse sussurro suave, esconde-se o veneno mais mortal: a indiferença espiritual. Como tenho pregado durante toda a minha vida, chega um momento em que Deus deixa de bater na porta. Um momento em que a graça se transforma em juízo. E embora Deus seja amor, Ele também é fogo consumidor. Muitos têm usado a misericórdia como desculpa para o pecado, confundindo a paciência divina com permissão para continuar errando. Mas o tempo está acabando. Digo isso com temor e tremor. Se você não despertar agora, talvez não tenha outra chance. As trombetas estão soando, os céus estão abertos para os que clamam, mas fechados para os que zombam. Hoje é o dia de decidir de que lado você está, não para sentir culpa, mas para abraçar a redenção. Enquanto você está vivo, Deus ainda pode mudar sua história. Mas é preciso que você responda, que se renda, que escolha. Quebrar-se diante da cruz é um chamado que não deve ser ignorado. Escreva nos comentários se você sente essa voz interior. Não se cale, nem se esconda. Este canal está repleto de homens e mulheres que, assim como você, sentiram a necessidade de retornar aos caminhos antigos, de abandonar o barulho do mundo para ouvir o sussurro de Deus. Deixe essa verdade ecoar dentro de você. Está escrito: Senhor, desperta meu espírito. Porque essa confissão pode representar o começo de uma nova jornada. Quando um crente tem coragem de expressar isso publicamente, algo acontece no plano espiritual. Eu testemunhei vidas transformadas por um simples ato de humildade. Seja um comentário ou uma oração feita do mais profundo do coração. Não subestime o poder de reconhecer a necessidade de voltar. E ainda há mais. O que revelarei a seguir tem sido manifestado pelo Espírito de Deus àqueles que buscam o seu rosto com jejum e lágrimas. Existe um padrão na história bíblica que se repete hoje. Sempre que Deus preparou seu povo para um novo mover, houve antes uma morte significativa. Não falo apenas de mortes físicas, mas também de mortes espirituais. A morte de sistemas, estruturas e formas de agir. O martírio de Pedro, Paulo e Saulo não apenas encerrou uma era, mas também desencadeou uma nova expansão do Evangelho. E o mesmo acontecerá nestes tempos. Deus permitirá que muitas coisas cheguem ao fim, para que sua glória possa se manifestar novamente. Ministérios que pareciam inabaláveis cairão. Igrejas que viviam de aparências serão expostas, e somente os verdadeiros permanecerão firmes. Preparar-se para essa mudança é aceitar o processo doloroso da transformação, confiando que algo maior está por vir. Os que estão ocultos no lugar secreto permanecerão firmes na próxima etapa. Neste trecho, vou revelar o padrão profético que liga o martírio dos apóstolos aos selos do Apocalipse. Existe uma sequência divina prestes a se cumprir, e se você não compreender, poderá ser levado pelo medo, pela confusão ou por ensinamentos errados. Porém, se você abrir seus ouvidos, se mantiver conectado e ficar até o final, receberá clareza, força e direção. Não se desligue agora, pois o que tenho a dizer pode ser a chave que liberta o seu destino. Embora pareça que o mundo continua seu curso, que as cidades pulsantes, os governos se reorganizam e os mercados se movem, por trás de tudo isso há uma realidade mais profunda, mais poderosa e invisível,
que somente aqueles que têm o ouvido espiritual aguçado conseguem perceber. Não estamos em um momento comum, mas sim nos limiares de uma transição, à porta de um julgamento que começará não pelos ímpios, mas pela própria casa de Deus. Isso não é uma suposição, é escritura. É tempo de o juízo começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 17. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Não se trata de um recado alarmista, mas do céu falando, enquanto muitos continuam distraídos com o terreno. Se não despertarmos agora, o mesmo Deus que nos chamou poderá agir com severidade. Fechar a porta que ainda está aberta no 29 de junho não é apenas uma data comum, é uma brecha no tempo. É um chamado do céu que nos lembra que 2 dos homens mais usados por Deus não terminaram em palácios ou sendo reconhecidos, mas sim no martírio. Por que isso aconteceu? Porque quando você vive na verdade, o sistema te rejeita. Quando você caminha pelo fogo, o mundo tenta te apagar. Quando você carrega uma mensagem eterna, os ouvidos humanos não conseguem suportar. E se você diz que vai seguir a Cristo, precisa estar pronto para enfrentar essa rejeição. Não podemos mais erguer as mãos apenas aos domingos e viver como o mundo pelo resto da semana. Não podemos pregar a cruz sem carregar o peso dela, porque sempre que a igreja esquece seu chamado ao sacrifício, ela se torna fria, mundana e irrelevante. E isso, querido irmão, tem sido o que está acontecendo. Uma geração distraída, confundida por falsos profetas, confortável em templos bonitos, mas vazios de presença. Deus não vai mais permitir isso. Neste momento, Deus está chamando aqueles que ainda choram pelo que outros ignoram. Aqueles que clamam nas madrugadas enquanto todos dormem. Aqueles que nunca se curvaram diante de Baal ou venderam sua mensagem por seguidores. Esta é a hora de quem entende que o Evangelho não é uma marca, mas um mandamento. Que o fogo não é um espetáculo, mas a prova de uma vida dedicada. E você que está ouvindo, se sente algo mexendo dentro de si. Se esta mensagem está tocando fibras que já estavam adormecidas. Naquele momento, estavam adormecidas então, não ignore essa voz porque não sou eu. É o Espírito de Deus, chamando com ternura e urgência, não para te assustar, mas para te posicionar, não para condenar, mas para te revestir de uma nova autoridade. Quero que me conte nos comentários, sem filtros, sem medo, o que você sente. Este canal tornou-se um refúgio para muitos, e você pode fazer parte desse grupo que se fortalece mutuamente com palavras de vida. Escreva: estou desperto, Senhor. Fala comigo, porque quando você declara publicamente o que está vivendo espiritualmente, algo é ativado, e isso porque muitas vezes o primeiro passo para a transformação é reconhecer que precisa de direção. E tem mais, pois poucos perceberam um detalhe sobre o martírio de Pedro e Paulo que se conecta diretamente com os últimos dias. Ambos morreram em Roma, centro do império, símbolo do poder, da corrupção e do controle espiritual. No Apocalipse, Roma torna-se um arquétipo da grande cidade, figura que representa o sistema religioso misturado com o político, comercial e pagão. Soa familiar? Pois hoje, no século XXI, vemos muitas igrejas que se contaminam com os valores do mundo, aceitando o que antes era impensável e tolerando o que antes se denunciava, enquanto os verdadeiros mensageiros de Deus são silenciados, ridicularizados e expulsos. Pedro e Paulo não foram apenas vítimas em sua morte. Foram sinais, símbolos. Eles são exemplos que indicam a realidade que estamos vivendo hoje. Estes homens
fazem parte de uma mensagem que ultrapassa o tempo, mostrando que se levantar para a verdade pode custar caro, mas é essencial para a construção de algo maior. Sua história é um chamado aberto para todos que desejam permanecer firmes em meio à corrupção e à manipulação espiritual que se espalham pelo mundo moderno. Advertências vivas de que o sistema mundial jamais aceitará o verdadeiro evangelho, e se você estiver disposto a pregá-lo como eles, deve saber que não será popular, será perseguido, mas também carregará a glória. Na próxima parte, revelarei uma conexão profética entre as 7 igrejas do Apocalipse, o calendário hebraico e o que acontecerá na América Latina nos próximos meses. Existe um alinhamento que já está acontecendo. Muitos olhares estão voltados para Israel, para a Europa e para as guerras visíveis. Mas há uma luta invisível que se forma nos corações de milhões de fiéis latino-americanos que sentem que Deus os chama para algo maior. Esse algo maior será revelado, será como uma espada que corta, mas também como um remédio que cura. Será o começo de uma nova onda de avivamento, mas somente para aqueles que estiverem atentos. Embora muitos ainda não percebam, o relógio do céu não para. Enquanto as pessoas seguem contando os dias de acordo com suas agendas, Deus marca os seus com um propósito eterno. O dia 29 de junho não é apenas uma data comum no calendário. É um testemunho selado com sangue. É um dia em que o céu lembra que houve homens que não amaram tanto a própria vida para evitar a morte. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer igual ao seu Senhor. E Paulo foi decapitado depois de entregar sua vida pelo Evangelho aos gentios. Ambos são testemunhas vivas de que a verdade incomoda. A verdade divide, mas também liberta. A verdade também liberta, e é nesse ponto que você e eu entramos. Pois se celebramos suas vidas, porém, não seguimos seu exemplo de dedicação, então não estamos honrando-os, apenas os recordando. Jesus disse: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Lucas 9:23. Ele não falou para buscar fama, reconhecimento ou conforto, mas para carregar a cruz. Você está disposto a enfrentar essa responsabilidade? Está preparado para pagar o preço que muitos evitaram? Nestes tempos finais, Deus não procura crentes mornos que levantam as mãos aos domingos, mas negam a fé durante a semana. Ele busca homens e mulheres que queiram ser como Pedro e Paulo, cartas vivas, exemplos firmes, colunas de fogo. O Espírito Santo está convocando com urgência, porque sabe que o tempo é breve. Conhece que, se não houver um verdadeiro despertar e arrependimento, muitos se perderão, acreditando estar salvos. Pare um momento e avalie sua vida. Não se distraia com o que está ao redor. Não compare com os outros, mas olhe para si mesmo. Você tem vivido para Cristo ou apenas para você? Tem obedecido à sua voz ou seguido seus próprios planos, emoções e justificativas? Muitos hoje brincam com a graça como se fosse uma permissão para pecar. Mas a Bíblia diz: perseveraremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Romanos 6, 1-2. A graça é uma porta, mas também uma responsabilidade. Pedro escreveu: sede santos em todo o vosso modo de viver. 1 Pedro 1,15. Você pode hoje afirmar que tem vivido conforme esse chamado? Você está vivendo em santidade ou apenas em religiosidade? Chegou a hora de responder, não apenas com palavras bonitas, mas com decisões que toquem profundamente o seu espírito. Deixe nos comentários o que o Espírito de Deus está revelando a você. Expresse com coragem, porque este canal não é um espetáculo.
mas sim um altar, e cada comentário pode acender a fé em outra pessoa. Talvez alguém leia seu testemunho e encontre forças para voltar para casa. Quem sabe sua confissão seja o começo de uma nova jornada espiritual. Não subestime esse poder. Escreva: Senhor, desperta-me, corrige-me, transforma-me. Pois se não for agora, quando será? Preste atenção, pois quero compartilhar algo que poucos comentam. O livro do Apocalipse não começa com trombetas ou julgamentos, nem com bestas. Ele inicia com cartas, 7 cartas, 7 mensagens diretas de Cristo para a sua igreja. Essas cartas são importantes porque, antes de julgar o mundo, Cristo examina seu povo. Uma das mensagens mais contundentes foi para a igreja de Sardes, que tinha fama de viver, mas estava morta por dentro. Conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Que mensagem forte, não é mesmo? Uma igreja que parecia viva exteriormente, mas estava espiritualmente morta. Quantas igrejas hoje se encontram nessa mesma situação? Quantos crentes aparentam ter fogo, mas já não têm altar? Quantos líderes ministram de forma automática, sem unção, sem lágrimas, sem paixão pelas almas? Essa advertência é verdadeira. E a data 29 de junho se conecta com essas cartas, pois ambas indicam o mesmo princípio espiritual. Deus não aceita aparência sem frutos. Pedro e Paulo deram a vida por um evangelho verdadeiro e autêntico. Nós, hoje, fazemos parte de uma geração que necessita ardentemente desse mesmo fervor. No entanto, se continuarmos a ignorar os sinais e protelar a obediência, chegará um momento em que será demasiado tarde. O juízo não será anunciado com luzes ou sirenes. Ele chegará de forma inesperada. Jesus falou: chegará como um ladrão na noite. Conforme está em 1 Tessalonicenses. Você não saberá o momento exato. Apenas perceberá quando estiver próximo demais para fugir. Na próxima parte desta mensagem, vou revelar como os avisos às 7 igrejas estão se cumprindo uma a uma na igreja latina contemporânea. O mais impressionante é entender qual dessas 7 igrejas representa o seu estado espiritual atual. Isso não é simbólico, é literal, e quando compreendido, pode transformar a sua vida. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo uma mistura de surpresa e uma forte convicção, se perguntando se esta mensagem é para você. Permita-me afirmar com toda clareza que se o Espírito Santo te trouxe a este momento, não é por acaso, mas por um ato de amor. Deus, mesmo conhecendo tudo o que você já fez, pensa e esconde, continua a te chamar pelo seu nome. Em Isaías 43, versículo 1, ele declara: Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Consegue perceber a dimensão dessa afirmação? O Criador do universo conhece o seu nome, e não apenas isso, ele te reivindica como seu. Não está para te condenar, mas estende a mão mesmo antes que as portas se fechem. Contudo, essa oportunidade não será eterna. A geração atual perdeu o respeito profundo que se deve a Deus. Falamos dele como se fosse apenas uma escolha banal. Buscamos Jesus somente em momentos de dificuldade, mas o ignoramos quando tudo está bem. Nos ajoelhamos por necessidade e não por amor. Verdadeiro desejamos ser salvos, mas não queremos que ele governe nossa vida. Isso tem gerado uma fé superficial, fraca e sem fundamento. A palavra alerta claramente. Em 2 Timóteo 3, verso 5, terão a aparência de piedade, mas negarão a força. Dela, estes evita. Sabes o que isso significa? Muitos se apresentam como cristãos, mas não foram transformados por Cristo. Falam em seu nome, mas não o conhecem. Frequentam a igreja, porém seu coração permanece distante.
E você precisa se perguntar: sinceramente, estou vivendo uma fé autêntica ou apenas uma aparência religiosa? O 29 de junho, dia da memória do martírio de Pedro e Paulo, não é somente uma data simbólica, é um chamado espiritual que traz uma pergunta urgente do céu. Você está disposto a morrer pela verdade, que professa acreditar? Porque, se não estiver, é possível que nem a viva. De fato, Cristo não veio para oferecer uma vida confortável. Ele veio para dar vida eterna. Porém, essa vida tem um preço. Custa seu orgulho, suas amarras, seus ídolos. Jesus disse sem rodeios, em Mateus 10, versos 38, quem não tomar sua cruz e seguir atrás de mim, não é digno de mim. Queres ser digno? Então tome sua cruz diariamente, mesmo que doa, mesmo que não seja compreendido, mesmo que tenha que caminhar sozinho. Agora escute atentamente, porque o que vou compartilhar pode transformar a forma como você encara a sua fé. Pedro, no final de sua vida, ele escreveu uma carta aos fiéis, e em 1 Pedro 4, 12 ao 13, declarou: Amados, não se assustem com o fogo da provação que os atingiu, mas alegrem-se por participarem dos sofrimentos de Cristo. Consegue acreditar? Ele não disse para reclamar nem fugir, mas para se alegrar, porque o sofrimento por causa de Cristo não é punição, é honra. É prova de que sua vida está tocando as trevas, sinal de que você não se conformou com este mundo. Se hoje você enfrenta uma batalha, se está sendo atacado pelo inimigo, ou sente que as forças estão se esvaindo, não pense que Deus o abandonou. Ele está moldando seu caráter para algo maior. Escreva nos comentários: Senhor, quero ser encontrado digno. Uma geração surgirá confiante, pura, poderosa, que não precisará de palcos, aplausos ou aprovação humana, apenas da unção que vem do alto. E você pode fazer parte dela. Mas precisa decidir hoje, não amanhã. Como está em Hebreus 3, 15, se ouvirem a voz do Senhor hoje, não endureçam seus corações. Não feche seu espírito. Não apague o fogo que Deus acendeu em você. Esta mensagem não é simples discurso, é uma flecha do céu mirando direto na sua alma, não para ferir, mas para salvar. Na próxima parte, vamos revelar um mistério sobre a igreja da Odisseia, uma das 7 do Apocalipse. E como representa a grande maioria dos cristãos deste século, veremos como sua mornidão causou rejeição em Deus e como isso se reflete nas escolhas diárias que você faz sem perceber. Também iremos revelar um princípio profético escondido no nome a Odisseia, que tem sido ignorado por séculos e pode mostrar o papel da igreja latino-americana nos tempos finais. Prepare-se, porque o que vem é puro fogo. Fique até o término do vídeo, porque se sair antes, perderá o mais importante. Se algo dói neste tempo, não é o mal do mundo, mas a indiferença de muitos que dizem amar a Deus, mas já não sentem sua presença. Não se trata apenas de quantas vezes frequenta a igreja, nem quanto sabe de cor dos versículos bíblicos, nem sequer de quanto serve. Trata-se de saber se ainda pode chorar ao ouvir sua voz, se ainda se ajoelha quando ninguém vê, se seu coração continua sendo um altar ou virou um palco. Jesus disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Hoje essa palavra soa como um martelo no meio de uma geração que aprendeu a falar de Deus sem ter comunhão com Ele. O inimigo não precisa tirar você da igreja para destruir. Basta roubar sua paixão, esfriar seu espírito e fazê-lo pensar que está bem só porque segue as regras. Mas Apocalipse 3, 16 nos mostra um aviso chocante para você que é morno e não frio nem quente: eu vomitarei da minha boca. A mornidão espiritual não é um estado neutro,
mas sim uma condição repugnante diante do trono de Deus. O problema é que muita gente está tão acostumada a conviver com sua própria mornidão que nem percebe mais, vivendo numa ilusão de espiritualidade, repetindo palavras corretas sem poder, imitando o sagrado, mas vazios por dentro. Essa foi a condição da Odisseia, uma igreja que se achava rica, autossuficiente e abençoada, mas estava nua, pobre e cega. Não é essa a realidade que observamos hoje? Igrejas cheias, mas vidas vazias, canções bonitas, mas almas em silêncio, multidões emocionadas, mas longe do verdadeiro fogo do Espírito Santo. E você que escuta essa mensagem não é mais um qualquer, não chegou aqui por acaso. O Espírito de Deus está te buscando no meio da multidão, sondando a tua alma e dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Esta não é uma convocação para ser mais religioso, mas para ser mais autêntico, retornar ao amor primeiro, não rasgar suas vestes, mas teu coração, porque se não fizer isso agora, talvez depois não tenha mais a mesma chance. O tempo da graça é uma porta aberta, mas isso não durará para sempre. E há algo mais, algo que quase ninguém pregou, mas está escrito e espera ser revelado. O nome Odisseia não apenas identifica. Uma cidade antiga em grego significa a comunidade que se autogoverna. Você percebe que não se trata apenas de uma igreja morninha, mas de uma igreja autônoma. Um grupo que já não se sujeita à autoridade de Cristo, mas transformou suas próprias emoções, ideias e desejos no seu novo evangelho. Isso, querido irmão, é o que está acontecendo hoje. Pregadores que falam mais sobre autoestima do que sobre santidade. Mensagens focadas no homem em vez da cruz. Evangelhos enfraquecidos que só buscam agradar multidões sem ter o poder de salvar. Paulo advertiu isso claramente em Gálatas, capítulo 18. Mas se nós ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Ainda assim, milhões seguem pregadores que nunca mencionam o pecado, nunca convocam ao arrependimento e apenas entregam promessas vazias sem haver transformação. E você, está disposto a até escutar a verdade mesmo que ela te incomode? Está preparado para desistir do ego e abraçar a cruz? Escreva nos comentários se esta mensagem está mexendo com você. Diga sem medo. Este é um espaço onde o Espírito de Deus age em poder. Declare publicamente: Senhor, não quero governar a mim mesmo, quero que Tu governes minha vida. Há uma força imensa quando confessamos com a boca aquilo que arde em nosso coração. A palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 10: Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Seu comentário não é apenas um gesto, é um ato de fé. É um sinal no invisível. É a maneira de dizer ao céu: aqui estou, desperte-me, transforme-me, use-me. Na próxima parte, vou revelar uma ligação surpreendente entre o aviso à Odisseia e os eventos mundiais que estão prestes a acontecer nos próximos meses. Você verá como as mensagens às 7 igrejas são um mapa profético que indica onde estamos no relógio eterno de Deus. Mas não é só isso. Também descobrirá qual igreja representa o chamado final antes do arrebatamento. E se você estiver nela, saberá. Caso contrário, ainda há tempo para voltar e corrigir o rumo. Talvez você esteja ouvindo isso e sinta que fracassou tanto que não há mais chance para você. Talvez o inimigo tenha convencido você de que caiu muito fundo, que negou Cristo com suas ações e que não pode mais retornar. Mas, escute bem, porque há uma história que Deus quer trazer à sua memória agora.
Uma história que clama por redenção, que confirma que não importa o quão fundo você tenha caído, se estiver disposto a se humilhar, Deus está pronto para levantá-lo. Estou falando de Pedro, sim, Pedro, aquele que disse com orgulho: mesmo que todos te abandonem, eu nunca o negarei. Mateus 26, 33. Mas apenas algumas horas depois, negou-o 3 vezes. Não uma nem 2, mas 3 vezes. E o fez. Com medo, com fraqueza, com maldições, negou o Filho de Deus diante de uma simples serva. Você consegue imaginar a vergonha que sentiu? E mesmo assim não foi rejeitado, não foi descartado. Jesus, depois de ressuscitar, foi procurá-lo. Não o ignorou, não o expôs publicamente. Em segredo, o restaurou, olhou para ele com olhos cheios de misericórdia e perguntou 3 vezes: você me ama? Conforme registrado em João 21, versículos 15 a 17, uma pergunta para cada negação. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de erros. Porque Jesus não constrói sua igreja com pessoas perfeitas, mas com aqueles que foram quebrantados. Pedro, aquele que falhou no momento decisivo, foi o mesmo que depois pregou em Pentecostes com poder. E naquele dia 3.000 pessoas se converteram, conforme Atos 2, versículo 41. Foi o mesmo Pedro que chorou profundamente por seu pecado, mas também quem curou doentes, caminhou realizando sinais e milagres e escreveu cartas que continuam a transformar vidas até hoje. O que mudou nele? O quebrantamento, a rendição total, a presença do Espírito Santo. Pedro não ficou preso à culpa, não fugiu do erro. Enfrentou, arrependeu-se e se esvaziou de si mesmo. Então foi cheio do poder de Deus. E isso pode acontecer com você, sim. Com você que está ouvindo isso agora. Não importa se você tem sido indiferente, não importa se negou, não importa se afastou, se hoje decidir se humilhar e abrir seu coração, o Espírito de Deus pode enchê-lo novamente com fogo, com propósito, com autoridade. A palavra é clara. Quem esconde seus pecados não prospera. Mas aquele que os confessa e se arrepende encontra a verdadeira transformação. A misericórdia vai prevalecer. Provérbios 28, versículo 1, nos ensina que não basta apenas reconhecer a culpa. Deus não deseja apenas arrependimento superficial. Ele procura mudança verdadeira. Quando essa transformação sincera acontece, o céu se abre, os anjos celebram e o Pai corre ao nosso encontro. Conforme está escrito em Joel 2, versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grandioso em amor. Deus não está esperando para punir. Ele anseia por restaurar sua vida, mas isso não é possível se você continuar escondido, justificando suas falhas ou vivendo uma existência dupla. Se deseja ser como Pedro, ser restaurado e ser usado por Deus nestes tempos finais, como uma coluna firme que não cede ao medo ou ao erro, então faça o que ele fez. Volte-se para Jesus sem máscaras, sem desculpas, com lágrimas e um coração genuíno. Escreva nos comentários: Senhor, mesmo que eu tenha falhado, retorno a Ti, restaura minha alma. Essa mensagem pode ser o início de uma nova jornada, o ato de fé que Deus esperava para derramar uma nova unção sobre você. Ainda não é tarde, o relógio celestial está contando e o dia se aproxima. Preste muita atenção, porque na próxima parte desta mensagem revelarei o que aconteceu no mundo espiritual exatamente no dia em que Pedro foi crucificado. Poucos sabem que existe uma ligação direta entre esse evento e o martírio de Pedro, a apostasia contemporânea e um alerta profético
estão presentes no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Embora ninguém esteja anunciando esse tema publicamente, ele permanece oculto aos olhos da multidão. Quando você compreender profundamente, saberá com clareza qual é a sua vocação, o que está prestes a acontecer e como se preparar para não ser encontrado desprevenido quando o Senhor voltar. Quero que preste muita atenção, pois o que vou compartilhar pode determinar o destino eterno da sua alma. Há poucos minutos, falamos sobre Pedro, o discípulo que negou Jesus, mas foi restaurado e utilizado com grande poder pelo Espírito Santo. No entanto, Pedro não foi o único a cair. Houve outro escolhido, que também caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres e recebeu autoridade para agir. Refiro-me a Judas Iscariotes, o traidor. Mas, para além do rótulo, é importante compreender a raiz do problema. Não foi a traição que selou seu destino, e sim a ausência de verdadeiro arrependimento. Tanto Pedro quanto Judas tropeçaram no pecado. Um negou, o outro traiu. Porém, o que diferenciou suas histórias foi a reação do coração. Pedro, ao perceber sua falha, chorou amargamente, conforme relata Lucas no capítulo 22, versículo 62. Ele se prostrou, não tentou justificar-se e não fugiu da situação. Todavia, Judas sentiu culpa, mas não voltou-se para Jesus. Em sua angústia, tentou devolver as moedas de prata, mas não procurou o mestre, não pediu perdão, não clamou por misericórdia. Essa culpa o arrastou para o desespero, e esse desespero o levou ao suicídio, como está escrito em Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5. Você percebe que ambos pecaram, mas as consequências foram diferentes por causa da atitude de cada um? Mas um buscou a restauração e o outro se afundou na condenação. E isso é fundamental para você que está me ouvindo. Porque todos nós falhamos. Todos pecamos. Romanos 3:23 deixa isso claro. Pois todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Contudo, aquilo que Deus observa não é se você caiu, mas o que fez depois da queda. Você se justificou, escondeu-se, endureceu seu coração ou correu aos pés de Cristo como Pedro clamando por perdão? Esse clamor é o que desperta a restauração. A palavra nos garante isso em 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar as nossas transgressões e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa não é só para Pedro, é para você, para hoje, para este instante. Contudo, se você ignorar essa voz, se acostumar com o pecado, se permitir que a culpa te silencie, ao invés do arrependimento transformar você, corre o risco de acabar como Judas, perto do Mestre, mas longe da salvação. Existem muitos que andam entre os justos, mas suas almas estão apagadas. Apresentam aparência de religiosidade, mas perderam a essência. Por isso essa mensagem é urgente. O 29 de junho não é uma data religiosa comum. É um chamado profético, uma linha no tempo que separa os que brincam com Deus daqueles que estão prontos para ser usados por Ele. E você? De que grupo faz parte? Você é Pedro ou Judas? Não responda rapidamente. Examine seu coração, veja suas ações. Queridos frutos, será que você está permitindo que o Espírito Santo transforme seu coração ou está endurecendo sua alma com desculpas e rotinas vazias? Sentir culpa não é suficiente, pois a culpa sem arrependimento não salva, apenas paralisa, consome e destrói. Contudo, o verdadeiro contrito, aquele que surge de uma convicção profunda e sincera, é o que abre as portas do céu.
O Salmo 51, versículo 17, nos ensina que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração arrependido e humilde. Ó Deus, tu não desprezas. Deus não rejeita quem está abatido. Ele o acolhe, purifica e envolve com graça. Se você chegou até aqui com o coração acelerado, sentindo algo se mexer dentro de você, não ignore esse movimento. Esse sentimento não vem de você. É o Espírito Santo tocando sua alma, soprando sobre ossos secos, reacendendo o que estava apagado. Ele chama aqueles que foram esquecidos, os que caíram e já perderam a fé em si mesmos. É tempo de voltar, de escolher o caminho de Pedro e não o de Judas. É hora de deixar de lado as brincadeiras e começar a caminhar com firmeza para o propósito eterno que Deus tem para você. Escreva nos comentários: Senhor, não quero terminar como Judas. Faz-me como Pedro. Restaura minha alma. Porque esse gesto de humildade e essa confissão aberta podem marcar um antes e um depois na sua história. Não silencie o que Deus está realizando em você. Torne seu testemunho visível para que desperte outros. Que sua decisão seja uma chama que ilumina quem ainda está nas sombras. Você não está sozinho. Somos muitos aqueles que estão voltando ao altar. Somos muitos que estão deixando a indiferença para trás. E você faz parte desse despertar. Preste atenção, porque na próxima parte vamos revelar o que o capítulo 24 de Mateus diz sobre o sinal do Filho do Homem e como ele está se manifestando nos céus sem que a maioria dos cristãos perceba. Vamos falar sobre eclipses, guerras, terremotos e o juízo que está por vir. Mas antes de tudo, eu vou mostrar como você pode fazer parte do remanescente que Deus protegerá quando o julgamento acontecer. Não posso seguir em frente sem que você compreenda a enorme importância das palavras de Jesus em Mateus 24. Porque tudo o que está acontecendo, convulsões políticas, tremores na criação, sinais, nos céus, não são meras notícias de jornal, são alertas que confirmam um a um que o relógio profético está marcando os últimos minutos. Ele mesmo disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação. Haverá pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o começo das dores. Mateus 24, versículo 68. Você está ouvindo isso? Não é a opinião de um analista. É a voz do Mestre alertando com séculos de antecedência o que nossos olhos veem hoje. Quando a Terra geme com terremotos de magnitude 7,0 que abalam cidades inteiras, quando as pragas modernas se multiplicam de forma acelerada e as nações tremem em conflitos, não deveríamos nos surpreender. Esses acontecimentos confirmam que estamos vivendo o cumprimento das profecias e que o tempo para o grande evento está chegando. Este é um chamado para que despertemos e nos preparemos para o que virá, afinal. Todos somos parte de uma grandiosa história que está se desenrolando diante de nossos olhos. O céu já nos enviou o alerta. Agora olhe para cima. Lucas capítulo 21, versículo 25. Ali se declara: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e as potências do céu serão abaladas. Não vimos recentemente um eclipse que escureceu nações inteiras no meio do dia? Não presenciamos luas vermelhas surgindo justamente em noites de festas judaicas proféticas? Joel capítulo 2, versículo 31, já tinha anunciado: o sol se tornará trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Pedro confirmou isso em Atos, capítulo 2, versículo 20, quando o Espírito foi derramado. Cada fenômeno astronômico, cada alinhamento incomum não é coincidência. É um versículo vivo piscando sobre nossas cabeças para que ninguém diga: eu não sabia. O problema é que a maioria
até dentro da igreja, olha para o céu apenas por um segundo, tira a foto perfeita para a rede social e continua vivendo da mesma forma, sem ter percepção espiritual. Não aprenderam a interpretar o quadro todo, e Jesus advertiu que seria assim. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e não compreendiam até que veio o dilúvio, conforme Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. O perigo dessa geração não é a falta de informação, mas o excesso de distração. Temos a profecia na tela, a Bíblia na mão, e ainda assim o coração está adormecido. Como evitar esse torpor que antecede a calamidade? Jesus nos deu a chave. Vigiem e orem para que possam escapar de tudo isso. Disse ele em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiar não é paranoia, é sabedoria. Orar não é um passatempo, é sobrevivência. Se as notícias do mundo te aterrorizam, volte ao Salmo 91 e lembre-se de que aquele que habita à sombra do Altíssimo reside protegido pelo Todo-Poderoso. Essa sombra representa seu lugar seguro. Quando tudo ao redor treme, esse abrigo atua como escudo contra os ataques do pânico. Quem escolhe se refugiar ali não apenas sobrevive, mas brilha, pois Deus não esconde seus filhos para que tenham medo, mas sim para enviá-los em missão. É nesse momento que a promessa se une à responsabilidade. Apocalipse 7, verso 3, menciona um anjo que declara: não causem dano à terra, até que tenhamos marcado na testa os servos do nosso Deus. Percebe? Antes do julgamento final, existe um selo de proteção para um remanescente fiel. Esse selo está disponível hoje. Não depende da sua descendência, nem da sua igreja, nem da sua imagem nas redes sociais. Depende de um coração que treme diante da palavra e se rende completamente. Um coração disposto a crer, obedecer e proclamar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Mesmo que os outros prefiram apenas uma religião de entretenimento, me conte nos comentários se seu espírito está se despertando com essas verdades. Escreva: estou vigiando e orando para selar seu compromisso publicamente. Seu testemunho pode despertar alguém ainda adormecido. Lembre-se, a fé surge ao ouvir, mas a obediência nasce quando você confessa e age conforme o que ouviu. Você já ouviu que hoje o céu está fazendo a chamada e o seu nome pode estar entre os fiéis? Não deixe esse momento passar em silêncio. Transforme-o em um altar virtual onde milhares se unam para clamar juntos. Espere, pois isso é apenas o começo do que está por vir. Na próxima parte, vamos desvendar o alerta preciso que Mateus 24 associa à abominação desoladora e como os movimentos políticos atuais estão alinhando os últimos cenários proféticos, embora a mídia secular não perceba. Além disso, vou mostrar uma estratégia prática baseada em Filipenses 4 e Efésios 6, para você manter a mente firme e a armadura intacta enquanto a pressão cultural aumenta. Se você chegou até aqui, inspire profundamente e abra seu espírito, pois o que vou revelar agora não é fácil, mas é essencial. Em Mateus 24, versículo 15, Jesus fez uma advertência ignorada por muitos pastores modernos, por receio de incomodar o público, mas que o remanescente não pode ignorar. Ele disse: portanto, quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Agora eu pergunto, por que Jesus faria uma referência profética tão antiga quanto a de Daniel se não tivesse um significado eterno e atual?
Porque aquilo que Daniel viu em sonhos e Jesus confirmou em seu discurso escatológico está começando a se revelar. A manifestação diante de nossos olhos espirituais da abominação da desolação não é simplesmente um acontecimento histórico, nem um símbolo esquecido nas páginas do Antigo Testamento. Trata-se de um espírito que se infiltra devagarinho nos altares, nos púlpitos, nos corações. É o instante em que o que é sagrado é substituído pelo superficial, onde se deixa de pregar sobre arrependimento, a cruz, o inferno e o juízo, e começa-se a adoçar a mensagem para não perder a audiência. Você sabe o que Deus disse por meio de Isaías? Este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Isso é exatamente o que observamos em muitas congregações hoje. Muito barulho, porém pouca presença. Muita estrutura, mas ausência de fogo. E isso, querida alma que me escuta, é um sinal alarmante. Não ignore o que está acontecendo. As nações estão sendo preparadas aos poucos para que a verdade perca seu valor, para que a confusão prevaleça e para que os princípios bíblicos pareçam ultrapassados e até mesmo ofensivos. Você já percebeu? Hoje, não se pode falar sobre pecado sem ser acusado de intolerante, nem defender o projeto divino sem ser rotulado de retrógrado. Isso não é coincidência. É uma agenda espiritual mundial que avança sem parar rumo a um ponto decisivo. E esse ponto será uma queda tremenda, a menos que o povo de Deus desperte. Apocalipse 3:2 afirma isso claramente. Seja vigilante e reconheça que muitas coisas estão prestes a sucumbir, pois não encontrei tuas ações perfeitas diante de Deus. O que mais precisará o Espírito Santo dizer para que levemos a sério a época em que habitamos? Por isso, o 29 de junho não é uma data qualquer, mas sim um espelho profético, uma chance para avaliar nosso coração, retornar à palavra e observar o céu não como mero espetáculo, mas como um sinal evidente. Há crentes aguardando o toque da trombeta sem terem afinado seus ouvidos espirituais. Igrejas que anunciando bênçãos enquanto o julgamento se aproxima estrondoso. Você continuará brincando de ser cristão ou vai acender sua lâmpada como fizeram as virgens prudentes? Recorde a advertência de Jesus em Mateus 25, onde as insensatas pediram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão apagando-se. E as prudentes responderam para que o azeite não faltasse nem a elas, nem a vocês. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Veio a hora de preencher tua lâmpada, de dedicar-se, orar com lágrimas e ler a palavra como se tua existência dependesse disso. Porque, de fato, depende. Esta mensagem não visa assustar, mas despertar, visto que ainda há tempo, esperança e misericórdia. Deus fala, bate as portas, abala estruturas, porém, com amor. O Pai não quer tua perdição, deseja tua vida. O Senhor não tarda na promessa, pois é paciente. Para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme está em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se o teu coração estiver ardendo agora e sentires que esta mensagem foi escrita para ti, não te cales, escreve nos comentários: Senhor, desperta-me. Quero estar preparado. Esta declaração pública pode ser o início de uma mudança profunda. Não subestimes o poder de confessar tua decisão. O céu se movimenta quando um coração se rende e não está sozinho. Somos muitos aqueles que estão retornando, que decidiram não ser como os mornos da Odisseia, mas sim como os fiéis de Filadélfia. Escreve e declara: junta-te porque
Este é um momento de alinhamento, de unidade e de guerra espiritual. Não feches este vídeo. Ainda pois, o que vou revelar na próxima parte tem relação direta com esta data. O despertar de um remanescente na América Latina e uma série de eventos que estão acontecendo em Jerusalém neste exato momento, escondidos das manchetes, quando entenderes o que está profeticamente para se desencadear naquela região. E como isso nos influencia, tua visão sobre o que significa ser cristão neste século mudará para sempre. E se tudo isso já está estremecendo o teu espírito, deixa-me levar-te ainda mais fundo. Pois o que muitos cristãos ignoram e o que poucos pastores ousam pregar é que Jerusalém, a cidade do grande rei, não. O solo não é apenas um ponto geográfico, é o centro espiritual dos tempos finais. E não é por acaso que justamente nesta década começaram a surgir novamente rumores sobre a reconstrução do terceiro templo, não como uma possibilidade remota, mas como uma intenção concreta, apoiada por movimentos políticos, líderes religiosos e grupos secretos que estão preparando o terreno. Isso, irmão e irmã, não é brincadeira. É o cumprimento profético, porque Daniel 9, Mateus 24 e Apocalipse 11 concordam que o templo será reconstruído antes do retorno glorioso de Cristo. E muitos continuam dormindo. Você sabia que já prepararam os utensílios do templo, que treinaram os levitas modernos, que já possuem a vaca vermelha, como exige Números 19, pronta para o sacrifício ritual de purificação? Percebe o nível de exatidão com que as profecias estão se cumprindo? Enquanto a maioria do mundo zomba e os cristãos distraídos só buscam mensagens motivacionais e concertos espirituais, em Israel já se sente o aroma do altar que será aceso. Mas cuidado, porque esse altar será também o lugar onde o anticristo se sentará, fazendo-se passar por Deus, como o alerta a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 24, que diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que é chamado Deus, ou objeto de adoração, tanto que se senta no templo de Deus proclamando ser Deus. Não percebe como tudo está interligado? Sinais no céu, o enfraquecimento dos princípios morais, o renascimento de Jerusalém como núcleo espiritual, a perseguição disfarçada contra os valores cristãos, tudo indica uma convergência, uma linha profética que se revela a cada notícia, a cada decisão política, a cada tremor de terra, a cada eclipse. E o 29 de junho não é uma data qualquer para comemorar tradições religiosas vazias, é um sinal, é um código divino que Deus está permitindo acender para identificar quem tem olhos para enxergar e ouvidos para escutar, porque a maioria não consegue perceber. E se não interpretarmos corretamente os tempos, corremos o risco de ficar para trás, de não estar entre aqueles que, como diz Apocalipse 14:4, seguem o Cordeiro por onde quer que vá, e agora surge o mais urgente. Você está pronto para distinguir entre o verdadeiro e o falso, porque o que está por vir não será preto ou branco. Será uma combinação tão astuta, tão atraente, tão aparentemente devota, que até os escolhidos poderão ser enganados, como Jesus falou em Mateus 24:24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais grandiosos e prodígios de tal maneira que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos por. Isso é necessário, que você se encha da palavra, que sua mente se sature. Na verdade, você deve orar como nunca antes. É preciso limpar sua casa espiritual. Não basta ser apenas um simpatizante do Evangelho, tem que ser um guerreiro, um vigia, um adorador com discernimento. E caso algo dentro de você está se confirmando tudo isso, se há um fogo que começa a arder, peço que não o apague. Escreva agora nos comentários: eu não quero ser enganado, quero seguir o Cordeiro. Faça isso porque essa declaração é um ato profético.
Você não está agindo apenas por si mesmo. Está traçando uma linha. Está dizendo ao mundo invisível: aqui está alguém que despertou. Acredite, o inimigo teme mais um cristão desperto do que 1000 adormecidos. Você pode fazer parte desse remanescente, dessa geração que não se curva diante do sistema, que não troca sua alma por conveniência, que não troca seu destino eterno por aplausos passageiros e atenção momentânea. O que vem a seguir será ainda mais revelador. Iremos discutir o papel oculto que a América Latina desempenhará no último despertar antes do arrebatamento e como Deus está levantando em silêncio profetas, evangelistas e vozes como a sua, em meio ao anonimato. Vamos mergulhar em Isaías 60, Zacarias 12 e no significado verdadeiro de estar selado pelo Espírito Santo em tempos de crescente escuridão. O que você vai descobrir pode transformar para sempre a sua visão espiritual. Muitos ainda não entendem que o que está por acontecer não é apenas uma mudança política ou social, mas uma virada espiritual global, uma transição invisível aos olhos carnais, porém perfeitamente clara para aqueles que vivem, conectados ao Espírito. O mundo está entrando em uma fase de aceleração profética, onde o que antes levava décadas agora acontece em semanas. Conflitos surgem da noite para o dia. Alianças que pareciam impossíveis se formam e nações inteiras movem-se como peças num tabuleiro espiritual. Tudo isso tem um único objetivo: preparar o cenário para a revelação final. Por isso, Jesus disse em Lucas 21, versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele não falou para fugirmos ou nos escondermos, mas sim para olharmos para cima, porque somente quem levanta a cabeça consegue perceber o que os outros ignoram. No entanto, não podemos manter o olhar no céu se nossa atenção ainda está presa aos prazeres deste mundo. Aqui é onde quero que me ouças com atenção, porque isso não é para te entreter, mas para te despertar. O sistema vigente foi criado para roubar o seu tempo, distrair a sua mente e enfraquecer a sua fé. Se você não estiver firme, se não estiver cheio da palavra, se não estiver em constante comunhão com o Espírito, será muito fácil ser levado pela corrente. Por isso, Paulo alertou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, tornando-se as fábulas. Isso significa que haverá cristãos buscando apenas aquilo que lhes agrada ouvir, e não o que realmente precisam escutar. E esse tempo já chegou. Chegou justamente neste instante, enquanto você assiste a este vídeo. Existem igrejas que trocaram o altar por um palco de espetáculo. Há pregadores que citam mais autores seculares do que as Escrituras. Existem jovens que sabem todas as letras dos louvores modernos, mas não memorizam nem 5 versículos. E isso, amado irmão, não é avivamento. É apostasia disfarçada de relevância cultural. A palavra declara em 1 Pedro 4,17, porque chegou o momento do juízo, começar pela casa de Deus. E se primeiro a casa de Deus não for purificada como espera que o mundo veja a luz, a igreja deve ser um farol e não um reflexo distorcido do sistema. Agora ouça, Deus sempre teve um remanescente, sempre nos dias de Elias, quando parecia que todo Israel havia se curvado diante de Baal. O Senhor disse: reservei para mim 7.000 homens, que não inclinaram os seus joelhos diante de Baal. 1 Reis 19:18. E neste século, você pode fazer parte desse remanescente. Não importa se você não tem diploma, não ocupa púlpito, nem é conhecido.
O que vale é estar de joelhos no segredo, buscar o rosto do Senhor, com lágrimas, não negociar com o pecado, viver em santidade, mesmo que isso custe amigos, emprego, reputação, pois os verdadeiros profetas não recebem aplausos das multidões, mas perseguição por sua verdade. Escreva nos comentários. Se você sente que faz parte desse remanescente, diga em voz alta: não vou curvar meus joelhos diante deste sistema. Não tenha vergonha. Hoje, mais do que nunca, o seu testemunho pode ser a luz que o mundo precisa. Inspirar outras pessoas é fundamental, pois assim como a apostasia se alastra como um incêndio, o despertar do Espírito também pode se multiplicar quando encontra corações abertos. Acredite, em toda a América Latina existem milhares que estão começando a escutar esse chamado. Homens e mulheres simples, anônimos, porém repletos da presença de Deus. Pessoas como você e como eu, que não buscam fama, mas sim a verdade, que não correm atrás de títulos, mas de um propósito eterno. Quero compartilhar uma chave poderosa que vamos desvendar no próximo vídeo. Trata-se da ligação entre o despertar do remanescente na América Latina e as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Cada uma dessas cartas traz uma mensagem específica para o nosso tempo. O que o Espírito falou às igrejas de Éfeso, Sardes e Filadélfia tem uma aplicação direta para as comunidades de fé atuais. Se aprendermos a interpretá-las com o discernimento correto, poderemos enxergar claramente onde estamos, para onde caminhamos e como permanecer firmes até o fim. No entanto, não podemos continuar ignorando uma verdade tão urgente. A cada dia que passa sem agir, sem responder ao chamado de Deus, perdemos uma oportunidade que jamais se repetirá. O 29 de junho, para além da tradição e do calendário, simboliza esse momento decisivo, aquele em que se traça um limite, onde uma voz profética se ergue e Deus sussurra com urgência ao seu povo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, conforme Efésios 5, versículo 14. Não é apenas uma data comum, é um alerta disfarçado de celebração. É o clamor do Eterno tentando romper o barulho do passageiro. Você precisa decidir se fará parte daqueles que escutam ou daqueles que ignoram. Existe um princípio espiritual atuando intensamente neste tempo. Tudo que não for consagrado será contaminado. Tudo que não se entregar será corrompido. Por isso, a indiferença espiritual é tão perigosa. Paulo não falou por acaso que prefere o ímpio ao indiferente. Ele declarou: porquanto és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 16. Dura frase, porém verdadeira. Vivemos numa geração em que muitos se intitulam cristãos, mas vivem como se Cristo jamais voltasse. Pessoas que pregam sobre o amor de Deus, mas jamais falam sobre sua santidade. Homens e mulheres que buscam a aprovação dos algoritmos, mas perderam a aprovação do céu. E isso, querido irmão, querida irmã, é apostasia disfarçada. O Senhor não deseja multidões mornas, mas corações entregues. Ele não precisa de eventos repletos de luzes, mas de joelhos dobrados no segredo. Não se impressiona com grandes produções, mas sim com pessoas que dizem, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Você está pronto para ser um desses? Isso significa abrir mão dos seus planos, abandonar sua zona de conforto, carregar a cruz e segui-lo mesmo quando ninguém mais o fizer. Significa que, talvez, você não receba o aplauso do mundo, mas terá o apoio do céu. Significa que será criticado por muitos, porém,
reconhecido por aquele que sustenta o universo com a palma da sua mão. Quero que você veja este vídeo não como um conteúdo comum, mas como um chamado divino. Deus não precisa que você o siga emocionalmente por 10 minutos. Ele quer que decida andar com ele pelo restante dos seus dias. Ele não está procurando fãs. Está formando um exército. Um exército que não teme falar a verdade em tempos de mentira. Que não se vende por fama nem por comodidade. Que não troca princípios por aceitação. Pessoas como você, se neste momento decidir não olhar para trás, pessoas que dizem, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Romanos 1:16. Se isso arde no seu espírito, escreva agora nos comentários, estou em pé pelo exército de Deus. Você não imagina quantas almas podem ser tocadas ao ler seu testemunho. E escute isso com o coração aberto. No próximo vídeo, vamos desvendar como Apocalipse 3 revela a condição espiritual de muitas igrejas na América Latina e por que Deus iniciou um juízo em sua própria casa antes de fazê-lo no mundo. Também vamos falar sobre os falsos ungidos, os sonhos manipulados e as plataformas que se disfarçam de luz, mas que na verdade servem ao sistema do anticristo. Este não é tempo para viver distraído, é tempo de estar atento e preparado. É tempo de nos prepararmos para a batalha espiritual e vestirmos a armadura descrita em Efésios 6, não para buscar aprovação, mas para lutar pelas almas de nossa família, nossa nação, nossa geração. Fique até o fim deste vídeo, porque se sair antes, perderá o trecho mais importante. Quero saber, está pronto para ouvir aquilo que poucos pregam sobre o julgamento que tem início na casa de Deus? Ou prefere que revelemos os 5 sinais invisíveis que estão sufocando o Espírito Santo em milhares de igrejas? Escreva nos comentários, porque o que está por vir será ainda mais revelador. E somente os que perseverarem até o fim serão salvos. Agora que você escutou tudo isso, seu coração arde e seus olhos foram abertos, faço a última pergunta, a mais crucial de todas. O que fará com essa verdade? Não basta apenas saber. É necessário responder. Não basta sentir emoção. É preciso agir. Como disse o Senhor em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a si mesmos. Hoje é o dia para tomar uma decisão eterna, para abandonar o medo, a dúvida e a preguiça espiritual e retornar ao altar. Hoje é o momento de romper com tudo que tem te mantido adormecido, preso e estéril, porque eu te afirmo em nome de Jesus. Se hoje você se levantar, se decidir se consagrar, se colocar Deus acima de tudo, algo começará a mudar em sua vida. Você verá o invisível começar a se mover. Perceberá como seu caminho começa a se transformar. O discernimento se aperfeiçoa quando as suas orações começam a arder novamente como o céu. Deus responde à sua obediência. Ele não busca perfeição, mas sim entrega. Se você entrega a sua vida inteira, não apenas aos domingos ou somente quando tudo está difícil, Ele fará de você uma chama viva em meio a uma geração apagada. No entanto, se você ignorar esse chamado, se calar a voz do Espírito e continuar adiando o arrependimento, pode chegar ao 29 de junho sem perceber que perdeu a janela de graça que Deus estava oferecendo. Existem datas proféticas que indicam o começo de processos invisíveis, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor, conforme Hebreus 12:29. Ninguém que brinca com a palavra de Deus ficará sem consequências. Por isso, hoje, mais do que nunca, você precisa estar firme, vigilante e aceso. Escreva nos comentários: Senhor,
Desperte-me antes que seja tarde. Deixe seu testemunho ali. Quando você fala e confessa publicamente, sela no céu aquilo que Deus está ativando na terra, e outras pessoas, ao lerem suas palavras, também despertarão. É assim que um avivamento começa, alma por alma, palavra por palavra, um a um. Contudo, o que você acabou de ouvir é apenas o início. Ainda existe uma verdade que vai transformar o seu entendimento sobre tudo que está por vir. Ainda resta revelar o mistério do remanescente latino-americano, o verdadeiro significado da perseguição silenciosa e a promessa oculta em Isaías 60 para os tempos finais. Você não pode perder essa mensagem.